Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e que dia feliz para o torcedor rubro-negro, porque tivemos dois resultados perfeitos para o Flamengo. O Flamengo venceu de 5-1 o Sport fora de casa, jogo importante aí, né? O Flamengo conseguiu rebaixar o Sport também e o Palmeiras perdeu. O Palmeiras perdeu para o Santos agora há pouquinho, gol no finalzinho também. E o Santos sai do rebaixamento, da zona de rebaixamento e tira o Palmeiras da liderança. Se o Palmeiras vence, voltaria à liderança. Como o Palmeiras perdeu, são 3 pontos e agora só depende do Flamengo. A gente vai ver agora, galera, o que foi que o Felipe Melo falou desses dois jogos, mas principalmente do Flamengo, né, que venceu, convenceu e é o líder, só depende dele para ser campeão brasileiro. Teremos também a mídia, né, esportiva aí falando também sobre este jogo. Já se inscreve, ativa o sino, deixa o like e vamos ver o que foi que eles falaram sobre o Flamengo, Palmeiras, Campeonato Brasileiro. Fala pessoal, Flamengo fez a parte dele, é o que se esperava, né? Venceu, até o final do jogo do Palmeiras é o líder da competição, do Campeonato Brasileiro. Fez a sua parte, muita ajuda do Sport também. Começou ganhando o jogo de 1-0, você, vou deixar pra lá. Aí 2 caras expulsos. Não tem nem como reclamar, né? Porque se tem alguém querendo reclamar das expulsões, né, os caras foram completamente imprudentes, né? Segundo amarelo, o meu modo de pensar, justo. Agora, é difícil de entender. Flamengo líder até agora, vou esperar o jogo do Palmeiras. Que jogo, hein? Santos e Palmeiras, que jogo! Nada que seja um grande jogo vai fazer eu ficar contente. Tem que... Pessoal, fim do primeiro tempo agora. O Palmeiras irreconhecível. O Santos 0-0 ficou bom pro Palmeiras. Não entendi o Palmeiras assim, só saindo em transição, o tempo todo em transição. Jogadores atrás, porque parece querendo o empate. Algumas jogadas, inclusive, o meio completamente aberto, ataque do Santos pelo meio. Enfim, vamos ver como é que vai ser esse segundo tempo aí, mas o Palmeiras vai ter que mudar completamente se quiser retomar a primeira colocação do campeonato, a liderança do campeonato, que agora é do Flamengo. E o Santos tá jogando um derby de verdade, um clássico de verdade, com quem tá com a corda no pescoço, precisando vencer, mas tem que fazer gol também, né? É isso aí, rapaziada. Fim de jogo. Flamengo líder. Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras irreconhecível, principalmente no primeiro tempo. Pagou muito pela falta de jogo do primeiro tempo, falta de competição, enfim. Não competiu, não jogou. E no geral, eu achei o Santos melhor. No geral, achei o Santos melhor. Agora, o Palmeiras vai ter que ser resiliente, assim como foi o Flamengo. Tava 4 pontos atrás e foi lá, buscou. E hoje é líder com 3 pontos mais. O Palmeiras também vai ter que ser resiliente. Não dá. Vamos lá, estamos de volta com um jogo maluco, Sport 1, Flamengo 0. Vamos lá, para resumir, para quem não viu, o Sport faz 1-0. Aí, aos 37, mais ou menos, tem um homem expulso. Aos 41, Luiz Araújo faz um belo gol, 1-1. E aos 42, o Sport tem outro expulso. E assim, um expulso daquele... Não sei o que eu tô fazendo aqui, né? O Ramon é expulso e sai andando. Mas o primeiro tempo termina 1-1. É isso, surpreendentemente. Até os 15 minutos do segundo tempo, quem tá chegando agora para os melhores momentos desse 5-1, precisa entender que até os 15 do segundo tempo o jogo ainda era de muita tensão para o Flamengo na Arena Pernambuco. Até que o Cebolinha entra, acho que coisa de 2 minutos antes, e era o que precisava, alguém para chutar, para machucar, para forçar o Sport a empurrar, né? Alguém precisava finalizar, porque era um ferrolho ali. Então o Flamengo faz 2-1, né? A partir do momento que faz 2-1, o jogo acaba. Mas até os 15 do segundo tempo ali, o Flamengo sofreu. Aliás, o primeiro tempo muito ruim do Flamengo. Não fossem as 2 expulsões, a história poderia ser outra. Eu acho que pode discutir rigidez, critério e tudo mais, mas acho que os 2 foram bem expulsos. Tinha motivo para dar o segundo amarelo nos 2. E tem essa bola aí do Luiz Araújo que empata ainda no primeiro tempo, num cenário que era muito delicado do Flamengo.
E até o gol ali que o Cebolinha chuta, sabe? Bate, o rebote, o Juninho... Né, o Juninho X, a galera chama de Juninho X, sabia? Porque Eu não sabia. é melhor, né? É a abreviação, fica melhor. E bate no joelho, e entra e faz o 2x1 pra soltar um pouco ali, a coisa tava complicada. É que eu vi muita gente falando, mas, pô, 4 faltas, 4 cartões. Sim, se você faz uma falta para cartão, você vai fazer o quê, né? Eu acho que jogadores do esporte, assim, faltas que você não faz se você tem um cartão amarelo. Você deve Segundo evitar cartão, inclusive, o Lucas Lima tá reclamando do né? Ramon Menezes, do cartão do jogador que fez a falta. Você deve evitar ao máximo, porque de fato, assim, era um jogo que, pelo desempenho do Flamengo no primeiro tempo... O primeiro tempo foi triste. O esporte estava muito no jogo. O Flamengo, assim, uma caricatura de si mesmo, sentindo muitos desfalques, sentindo muito aquela sensação de que podia ganhar o jogo a qualquer momento, sei lá, era um Flamengo realmente muito abaixo. Segundo tempo, claro, e tem muito da sacudida que deu o Cebolinha no time, né? Sim. Foi outro time depois da entrada do Cebolinha, aí 11 contra 9, em vantagem no placar, você faz 2 gols um atrás do outro, bom, o jogo acabou, era questão de ver quanto ia terminar, né? Eu achei que o Juninho entrou bem também. Também, sim. Não só pelo gol, Ele e Cebolinha. mas ele deu uma movimentação E briga, diferente. movimenta. Tudo bem, ele entra com 2 jogadores a mais, num outro cenário, mas pela característica dele de pressionar mais lá na frente, o Flamengo fez um jogo mais fluido, conseguiu tirar o Sport até de uma zona de conforto. O Sport estava, mesmo com um jogador a menos, no final do primeiro tempo, estava conseguindo sair tranquilamente, saindo bem, envolvendo o Flamengo. O Flamengo esteve em apuros. No final do primeiro tempo, mesmo já com 2 jogadores a mais, o Flamengo começa a tomar cartões em série também. João Vitor foi amarelado, Saul, Pulgar. Então você tem um zagueiro e os 2 jogadores que protegem a defesa amarelados, correndo o risco também de serem expulsos. E aí no segundo tempo, com a mexida, né, a entrada do Michael também, e aí o Michael passa a fazer a ala direita, Emerson Royal, que teve um jogo de muita dificuldade no primeiro tempo, vira zagueiro no lugar do João Vitor, e aí até também é preciso ponderar, né, um jogador de 18 anos, que tem a oportunidade de jogar, vinha jogando muito pouco, porque geralmente é Léo Pereira e Léo Ortiz, quando um dá brecha tem o Danilo, por causa dos desfalques. Entrou o João Vitor, primeiro jogo dele como titular, sentiu de fato, acaba errando no lance do primeiro gol, recebe uma bola na fogueira também, ali o Ayrton Lucas acaba atravessando essa bola na frente da área, mas não dá também para crucificar um jogador, sendo que o Flamengo inteiro foi abaixo no primeiro tempo, mas pelo menos o Felipe Luiz teve a habilidade, o sangue frio de corrigir no segundo tempo, aproveitar essa vantagem numérica. O Flamengo fez o que tinha de fazer. Esse era um jogo em que, ao contrário do Palmeiras, que você consegue encontrar ali, tem um adversário mais forte, jogando na Vila, ambiente, clássico, do lado do Flamengo não tinha essa justificativa. Se tropeça nesse jogo hoje, perde essa oportunidade de ir para a liderança, ia pesar muito para o Felipe Luiz, né? E até uma pesada de mão também de parte da torcida do Flamengo, né? No Felipe Luiz, que é injustificável, cobranças ali, erros eventuais, ok, mas aí querer colocar o Felipe Luiz no rótulo de um técnico que falta cancha, o Felipe Luiz já provou até aqui de que é qualificado o suficiente para estar na posição que ocupa e hoje, pelo menos no segundo tempo, agiu bem, as mexidas funcionaram e deram resultado. Eu não esperava que o Flamengo fizesse um grande jogo. Boa parte desses jogadores que... Você esperava tão abaixo no primeiro tempo? Eu achava que qualquer coisa podia acontecer, eu esperava que o Flamengo conseguisse o resultado. Esse era o jogo que o importante era ganhar, não era jogar tão bem, óbvio que se jogasse bem, a chance de ganhar seria maior. Eu acho que o Flamengo começa mal, toma o gol, com dificuldade de construção, com dificuldade de marcação. Concordo com o Bleiler sobre a entrada de um zagueiro tão jovem e sem experiência, que sentiu o jogo de fato, ficou muito claro. Mas vamos lembrar, por exemplo, o Juninho, provavelmente não vai estar no Flamengo na próxima temporada. Cebolinha, não vai estar no Flamengo na próxima temporada, provavelmente, segundo o noticiário. Michael, provavelmente não vai estar no Flamengo na próxima temporada. Então, não dá para exigir desse time que não treina junto, que está muito modificado, que ele faça as coisas que o time principal do Flamengo, mesmo com uma escalação alternativa, está habituado a fazer. Então, eu acho que a atuação foi normal, o Flamengo tinha que vencer. Não me espanta o fato do Sport sucumbir. Vai lembrar que o Sport hoje, para as pessoas dimensionarem, ele tem 1 ponto a menos. Você divide os pontos do Vitória, que está na zona do rebaixamento. Dividido por 2, o Sport ainda tem 1 ponto a menos. Sim.
Quer dizer, o Vitória tem 35, o Flamengo tem 17. Ou seja, é um time que vai errar, que vai tomar cartões bobos, que não vai ter consistência no jogo. O Flamengo aproveitou, fez 5-1, a vitória foi merecida. As 2 expulsões, para mim, são indiscutíveis. Também acho. São indiscutíveis e era o que o Flamengo tinha que fazer. Meter pressão no Palmeiras para o próximo jogo, o Flamengo fez isso. O Palmeiras sentiu o jogo e o Flamengo agora é líder. É um time que semana passada estava ganhando do Atlético, o goleiro engoliu um peru e tomou uma virada. Perfeito. Os erros hoje são incríveis, né? Jogador com amarelo. Pro roteiro ser ainda mais trágico, parece, né? O Matheus Alexandre, pra mim, essa é a expulsão mais absurda, né? O cara tem um amarelo e dá um carrinho daquele na lateral. Maluco. Não, a postura dele e a reação do Ramon Mendes. Do Ramon, reação. Ele sai andando. O presidente acabou de renunciar. Larguei, sabe? Esse lance aí, pra mim, é algo inexplicável. Esse é o do primeiro amarelo dele. O árbitro volta atrás. Mas o lance do vermelho, do segundo, é uma coisa que um jogador profissional num jogo de primeira divisão não pode cometer. Olha lá, ele tá bem atrás e dá um carrinho, quase uma tesoura no jogador. E no segundo, do Ramon, é até um lance que você pode ter uma margem de interpretação, de discussão. É um empurrão, mas tem um calço por baixo. Mas se nem os jogadores do esporte, se nem o próprio Ramon, que é o infrator, reclamou, o árbitro ali manteve o critério, até o critério utilizado com jogadores do Flamengo também. Saúl, o Pulgar, que toma um cartão amarelo, o árbitro manteve esse critério até no primeiro tempo. Então, o estranho aí não é o esporte ter feito 4 faltas e tomado 6 cartões, né, contando como um vermelho. É jogadores amarelados cometerem as faltas que Ramon e Matheus Alexandre cometeram. Isso é a parte que chama atenção. Tudo bem que o time já está rebaixado, está nessa situação. O esporte também, né, negociou o direito de comercialização dos ingressos na Arena Pernambuco. Boa parte da torcida era rubro-negra, mas do Flamengo. Então ali é um sinal, um atestado de um time que já está entregue, mas ainda assim, né, não permite aos jogadores cometerem. Para mim é um ato de antiprofissionalismo, de falta de amor à profissão. Mas do lado do Flamengo tem algo para o Felipe Luiz aproveitar desse jogo. Porque, tudo bem, o Birner pontuou, e com razão, que o Juninho... A minha é a confiança do Cebolinha. Então, a confiança do Cebolinha, o Juninho... O melhor em campo para mim foi o Luiz Araújo, depois do Cebolinha. Para mim também. Mas o Juninho, até o fim da temporada, pode ser útil. Verdade. Se a gente estava falando do Roleiser aqui no Santos, em alguns jogos... O Flamengo estava pedindo um cara com as características dele e, de novo... E é bom para a carreira dele que ele se destaque. Sim, até para tentar... É bom, acho que pode e tal, mas quem vê treino é o Felipe e hoje foi contra o Sport com 9. Não, mas tudo bem, mas o Juninho... Só para gente também não achar que pintou a solução para o ataque do Flamengo sem Pedro. Mas o Juninho tá longe de ser um craque, tem limitações técnicas evidentes, mas para a proposta de jogo do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz, quando deu aquele puxão de orelha no Pedro... Era muito porque ele tinha um modelo de jogo em que o Pedro tinha dificuldade de se adaptar no momento sem a bola, porque pressionava pouco. O Juninho, se tem uma virtude no jogo dele, é pressionar lá na frente. O terceiro gol sai porque ele dá um pique na saída de bola até do Sport, pressiona o goleiro e o Flamengo rouba a bola. Então, aproveitar o momento, até do Michael, que entrou ali pelo lado direito sendo útil, para retomar algo que o Flamengo fazia bem e deixou baixar um pouco a rotação nos últimos jogos, que é a pressão alta. A pressão alta do Flamengo, o Felipe Luiz falou isso hoje, não encaixou contra o Sport já rebaixado e não vinha encaixando em outros jogos. O Santos, no primeiro tempo no Maracanã, coloca o Flamengo em dificuldade, porque também não conseguia pressionar lá na frente. Ele falou que não se reconhecia no time por causa dessa postura, dessa falta de pressão. E por que isso acontece? Tem, claro, ali de escolhas do Felipe Luiz, né? Quando você tem um time mais técnico, com Pedro, com Carrascal, com Samuel Lino, naturalmente você tende a perder nesse momento sem a bola, mas estamos num final de temporada. Então, jogadores desgastados, jogadores precisando dosar a minutagem, não dá para pressionar alto o tempo inteiro. Então aproveita mais esses caras do banco, ainda mais que retomaram um pouco da confiança, e dá mais minutos. Então o Juninho pode ter mais minutos, principalmente olhando para o Campeonato Brasileiro e dosando para a final da Libertadores. O Cebolinha, e aí está muito mais na conta do jogador do que do Felipe Luiz. O Cebolinha ainda continua carecendo de uma sequência sem lesões, saudável, mas se ele estiver disponível até o fim da temporada, que se use mais. E não estou falando como titular, mas para ganhar mais minutos e para ter o Flamengo tentar retomar muito dessa boa pressão alta que fazia no começo do trabalho do Felipe Luiz. Eu queria trazer o Palmeiras, a gente tem uma tela dos próximos jogos, né? É óbvio, a gente vai ficar fazendo esse exercício, aqui não é aquele
como é que chama? Não é palpitômetro, que você coloca os próximos jogos e vai pontuando, colocando, ticando, fazendo ali. A gente tem, Selva, os próximos jogos, porque daí fica mais fácil a gente falar em cima. Palpitômetro no Rio, Calçade... Vamos lá, a gente tem chama o Calçade. Atlético fora, Vitória em casa, Fluminense em casa, Grêmio fora, Ceará fora. Não necessariamente nessa O ordem. problema é a ordem aí, né? O Atlético não é o próximo. Exato. Próximo meio de semana é Vitória com Fluminense que bate. Depois o que bate é Fluminense com Bragantino. E depois o que bate é Grêmio com Atlético Mineiro. Então vamos lá, a próxima é Vitória em casa, Palmeiras. E Fluminense no Maracanã pro Flamengo. E Fluminense e Maracanã. Vamos lá, a gente vai colocar na ordem. Então vamos lá. É uma rodada melhor pro Palmeiras, a próxima. E as duas seguintes, melhores pro Flamengo. Melhor. E aí o quê? Aí A próxima rodada, ela parece ser mais favorável ao Palmeiras, porque o Flamengo tem um clássico. Em tese, ela é mais favorável ao Palmeiras. E as outras duas, ela em tese, são mais favoráveis ao Flamengo. Quais são as outras duas? Na rodada que o Palmeiras pega o Fluminense, em casa, ainda que seja no Allianz, o Flamengo pega o Bragantino, também em casa. Sim, Maracanã. concordo contigo. E na rodada seguinte, o Palmeiras pega um Grêmio, fora, Tá. e o Flamengo pega um Galo fora 3 dias depois da final da Sul-Americana. Ou seja, Quando não dá pra decidir nada do Atlético. não importa o resultado da final da Sul-Americana. Né? Ganhando ou perdendo, ele vai estar... Ou vem abalado, tentando lugar de qualquer jeito, ou vem campeão, Não é o Galo, resolveu a temporada. não é infelizmente. o Galo mais mobilizado para esse jogo do dia Certeza, 25. certeza. Exato. Vamos lá. Para vocês, Só que na última além rodada... da questão, óbvio, que a questão matemática ela é muito importante. Eu vou falar além da questão matemática, o telespectador vai falar, pô, e aí, cara pálida, que mais? Mas, assim, a gente tá falando de astral, a gente tá falando de um monte de coisa. Lembrando que eles ainda desembocam na final da Libertadores. Mas, assim... E esses três jogos que a gente citou são os 3 jogos pré-final. Esses 3 jogos que você citou, tá. O que temos de mudança além da matemática? Assim, de astral, de... Vocês O momento é continuam... do Flamengo agora. Hã? O momento é do Flamengo agora. Como era do Palmeiras há 3 rodadas. Mas isso não garante nada. Mas na rodada que vem, se o Palmeiras ganha do Vitória, o Flamengo perde do Fluminense, o Palmeiras volta à liderança. E se o Flamengo empatar com o Fluminense? O Flamengo é líder, Flamengo é independentemente do Palmeiras e ponto. Vitória. A rodada é melhor pra Não, quem? mas é por isso que eu não garante nada. Mas o momento hoje anímico é do flamenguista dormindo, feliz da vida, e o Palmeiras preocupado que tropeçou 2 seguidas em reta final. O momento hoje é do Flamengo. Mas não é de campeonato perdido. Não, mas como não era, a ganho. gente bateu isso aqui na mesa, como não era quando o Palmeiras abriu 3 pontos e 2 vitórias a mais. Essa troca ela foi muito constante. O Flamengo volta da última data FIFA, vence o Palmeiras. Agora o momento é do Flamengo. O Flamengo depois começa a tropeçar e o Palmeiras embala. Agora o momento é do Palmeiras. Esse fim de semana, o momento é do Flamengo. Não tem algo linear ali de que agora embalou. O ponto é que muito aberto. depois do Fla-Flu, em todos os outros jogos, o Flamengo dá para tratar como favorito. Até o jogo fora com o Atlético, pelo contexto do jogo. Sim. 3 dias depois da final da Sul-Americana. Então, assim, eu acho que o Fla-Flu é o jogo do campeonato. Se a gente for olhar a diferença em pontos agora, a chance do Palmeiras voltar a ser líder se o Flamengo perder esse jogo. Então, assim... Mas, Léo, o último jogo do Flamengo é com o Mirassol fora. Então, mas assim... O Mirassol tá invicto. Tá, mas o Mirassol já estará na Libertadores. Claro que há uma mobilização, a vontade de querer terminar bem o campeonato. É um jogo que o Brasil vai estar olhando pro Mirassol. Eu acho que se o Mirassol não perder o penúltimo jogo que vai ter em casa, faltam 2, ele vira uma coisa especial. Épica terminar a Campeonato Brasileiro sem perder jogos em casa. Um time em festa, sem pressão nenhuma, como foi a temporada inteira. E quem sabe ainda com um incentivo maior financeiro para ganhar do Mirassol. Talvez da sua própria diretoria. Não tô dizendo que o jogo vai ser fácil, mas eu ainda trataria o Flamengo como favorito nesse jogo. Eu acho que está tudo aberto. Tem uma boa... Sou incapaz de ter ideia do que vai acontecer. Mas até pela final da Libertadores, calendário, remanejamento dos jogos, há uma boa chance do Campeonato Brasileiro ser decidido na última rodada. Pelo que se espera, pode até ser que um desses times tenha uma vantagem de 3 pontos, 1 ponto, mas eu vejo que, pelo que se desenhou até aqui, e até por essa alternância, a gente tem um cenário de... Tem uma outra pegadinha. Na rodada final. Não é nem pegadinha, é pegadona. Os 2 times jogam fora. Não é pegadinha, é pegadona. É uma pegadona do tamanho do Maracanã ou do Allianz Parque. Como o time que perder a Libertadores vai reagir depois da derrota? Depois sobram 2. Qual o impacto que isso vai ter? São as 2 últimas rodadas.
Eu sou incapaz de prever. Eu acho que tem muito impacto. Então, mas eu sou incapaz de mensurar isso. Mas posso te falar? Tem muito impacto. Se eles saem... Esse é um exercício do famoso sim. Por isso que não tem campeonato resolvido encaminhado. Não, eu também acho. Porque se a gente fala quem perder vai sair destroçado... mas quem ganhar também vai ter minimamente uma festinha, entendeu? Se eles estiverem muito emboladinhos brasileiro... Se tornou algo muito especial, como o Botafogo fez ano passado, ganhar Libertadores Brasileiro, como o próprio Flamengo fez em 2019, ganhando Libertadores e Brasileiro. E não acho que ninguém vai largar de ressaca e mirar no Intercontinental lá do dia 10 de... Não acho que é isso. Acho que entra até mais leve, porque uma taça já tem. Entra mais leve, com o peso todo do outro lado. O contrário. O outro. É isso. Só tem... positiva, coisa positiva. Você imagina se um time puder perder as duas taças dos principais campeonatos no ano, mas terminar o ano como um fracasso de conquista? Uma semana. Cara, uma loucura. Mas do outro lado, queira ou não, por mais que seja um baque, é melhor ter a possibilidade de ainda disputar um título e salvar a temporada do que não ter como o Atlético no ano passado. Tinha perdido a Copa do Brasil e perde a Libertadores. Um bando de suposição nossa, porque a reação é muito particular, né? Ela é muito humana. Então, de cada grupo, de como vai se desenhar. Claro. Como vai se desenhar esse jogo? É um baile de bola, é uma decisão por pênalti, se é um erro pontual como foi o Andrés em 2021. É muito difícil prever, exato. Você ainda tem um caminho, lesão, mas você ainda tem um caminho, pensando com a cabeça do treinador, para motivar. Olha, perdemos esse aqui, mas ainda temos uma frente. E essa é a frente que pode dar para o nosso torcedor ali um alento de tá bom, perdemos a final por um rival direto, mas no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, levamos e tá elas por elas, por assim dizer. Então, nesse aspecto, o grande desafio agora, tanto de Felipe Luiz quanto do Abel, é de não deixar a poeira, o ânimo baixar por causa de um cenário momentâneo de fim de semana, de rodada. E essa é a missão agora do Abel, de manter a mobilização, porque tem a Libertadores e o Campeonato Brasileiro muito vivo. E até no caso do Palmeiras, tem esse lado circunstancial de ter um time muito desfalcado. O Flamengo também estava muito desfalcado, os dois times, né? Mais de 10 desfalques nesses jogos. Mas o Flamengo, ainda queira ou não, conseguiu tirar do banco Michael, Juninho, que acaba fazendo gol, Cebolinha. Então, são jogadores de qualidade. No lado do Palmeiras, tinha o Flaco Lopes. Para o segundo tempo, o Flaco Lopes que voltou no meio de uma data FIFA porque a Argentina não tinha o segundo jogo. Fora isso, não é um jogo também para o Palmeiras falar, nossa, tudo perdido, porque há o atenuante de ter jogado com um time completamente modificado. Eu acho que essa rodada próxima é muito interessante, porque tudo que o Palmeiras precisa é isso, né? De uma rodada em que ele consiga eventualmente tirar essa vantagem, nem retomar ponto. Acho que... Pois é, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal, comenta também aí que tivemos a mídia reagindo, o Felipe Melo falando também aí sobre a liderança do Flamengo, que agora volta a estar, né, onde esteve durante muito tempo. O Palmeiras acabou passando o Flamengo e agora o Flamengo é novamente o líder do Campeonato Brasileiro, podendo nesse mês o Flamengo conquistar 2 títulos, né? Nesse mês, para começo do mês que vem, né? Se o Flamengo fizer uma temporada, uma reta de mês aí, perfeita, ele pode chegar, né, a conquistar Campeonato Brasileiro e Libertadores, tudo em cima do Palmeiras, ou vice-versa, né? Mas o Flamengo agora é o líder, né? Então, se o Flamengo não perder nenhum jogo até o final, né? Digo, vencer, o Flamengo já é campeão, né? Vai depender só dele. Vai ser fácil? Não vai, porque vai ter aí pedreiras pela frente. Vai pegar Fluminense, né? Vai pegar Atlético Mineiro, vai pegar Mirassol, vai ter alguns jogos aí complicados, os outros menos mal, mas terão jogos complicados, assim como o Palmeiras também vai ter, né? Alguns jogos aí. Mas o Flamengo nesse momento, né, conseguiu o resultado que queria e é o líder do Campeonato Brasileiro. Dia 29 também tem a final da Libertadores, né? Quem vencer essa final também já vai ficar mais tranquilo, mas se o Flamengo vencer esses 2 títulos em cima do Palmeiras, eu arrisco a dizer que vai ser muito complicado pro Abel, hein? E vice-versa, se o Palmeiras também vencer, será muito complicado para o Felipe Luiz também continuar no Flamengo, embora já tenha conversas de renovação aí, né, e tal. Mas vamos aguardar para ver os próximos capítulos, as cenas dos próximos capítulos, porque não tem nada vencido ainda. O Flamengo vai precisar continuar, né, vencendo jogos e tendo atuações importantes como essa que ele teve.
Agradecemos a vocês, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui.